Então, sempre que a gente encerra um processo, a gente manda um e-mail formalizando, a gente encerrou um processo, vai partir para outro, até porque contratualmente, se a gente saiu do estudo preliminar e foi para a parte de aprovação, esse projeto não pode mais sofrer determinadas alterações ali, porque ele já está no processo seguinte, né? Então a gente tem que, antes daquilo, resolver esses problemas aqui para depois. É um processo construtivo, né? Você vai tijolinho a tijolinho construindo, e daí quando já está nesse tijolo aqui, não dá para voltar lá e mexer na fundação, né? É mais ou menos isso? Exatamente. A gente tenta criar mecanismo para a gente resolver o que tem que resolver em cada etapa, né? Porque o que acontecia antes era a gente ia para uma próxima etapa sem ter 100% resolvido essa. Daí a gente iniciava, por exemplo, o projeto estrutural, aí já estava quase pronto, mas eu queria diminuir um pouco esse ambiente, daí você tinha que voltar e revisar, né? Então a gente pega o aceite do cliente em cada etapa para isso não acontecer, né? E por mais que a gente demande mais tempo numa determinada etapa, isso vai fazer com que lá na frente a gente não tenha retrabalho e nem custos cobrados adicionalmente, né? E é legal você, vamos supor, se você conseguir em cada etapa pegar um feedback ali desse cliente, é uma forma de você estar mais próximo do que deixar para o fim, né? Porque normalmente quando chega lá no fim, muitas vezes ele nem lembra mais do começo ali, o que incomodou ele no começo, né? Então eu acho que é legal ter alguns pontos focais assim para você ter ferramentas para perguntar isso para ele, né? Não chegar e perguntar também, o que você acha que... Acho que tem que ter processo mesmo, né? Eu hoje faço isso em cada etapa do nosso andamento aqui, do nosso produto que a gente vende. No começo, no meio, no fim, entendeu? Porque daí a gente tem uma rastreabilidade maior do processo como um todo, né? Porque lá no fim, igual eu falei, muitas vezes o cliente ele não lembra do começo ali, o tipo de problema que ele teve, e acaba ficando um pouco defasado, né? E às vezes que fica uma coisa enrustida. E um ponto que é importante a gente trazer é que muitas vezes o cliente, na maioria das vezes, como é o caso, estou falando aqui de uma construtora que eu gosto, que eu admiro, sou amigo do dono, sou amigo de todo mundo, estou insatisfeito, né? Chamei um dos diretores dela em particular, porque tenho amizade com ele, chamei ele aqui no meu escritório, vem cá, né? E mostrei para ele, vocês estão com um problema e eu como cliente, né? Você me ajuda se eu resolver. Mas não é comum alguém ter esse comportamento que eu tive. Não. Né? Eu me interessei porque esse é um assunto. Primeiro, eu sou o cliente. Mas, segundo, esse tipicamente é um assunto que eu dou consultoria sobre isso. Então, que eu tenho conhecimento, sei como resolver. Mas, muitas vezes, a maioria das vezes, esse cliente insatisfeito, ele troca de fornecedor. Troca, não fala nada e você não descobre nem por que ele trocou. Ele é teu amigo, ele não quer ficar mal contigo. Ele vai trocar de fornecedor e pronto. Entendeu? Então, todo mundo perdeu. Todo mundo. Tá? Porque é um ponto cego. Então, você que está nos ouvindo aqui, cria. Então, assim, olha, fala com a gente te ensina isso. Nas nossas imersões, a gente ensina a fazer isso. Vem aqui nas nossas lives, a gente ensina. No nosso diagnóstico estratégico, te ensino de graça, tá, a fazer isso. Cria um processo de comunicação. Não é, a gente só lembra de se comunicar com o cliente para vender. A gente precisa se comunicar com o cliente para manter um alto nível de satisfação com ele. E esse alto nível de satisfação, a todo instante, é que nem força da gravidade. A tendência é ele puxar para baixo, porque dá trabalho fazer isso, requer energia. Né? Mas as possibilidades de ganho. E qual que é a possibilidade de ganho? A possibilidade de ganho é você não perder. Olha que louco. Não, vou fazer uma campanha de marketing que eu vou vender mais. Ok, não tem problema. Mas se você fizer uma campanha de parar de perder, você ganha tanto quanto fazer uma campanha de marketing, ou até ganha mais, porque você não vai ter custo de aquisição do cliente, o cliente já está aqui.
Muitas vezes a gente fala do LVT, né? Que é o quanto você vende ali para aquele cliente. Então, se você tem diversos produtos, que é como se fosse uma escada ali que você vai vendendo, se no primeiro aqui, vamos supor que você perdeu um cliente numa segunda etapa ali, ele poderia comprar mais 2 produtos seus e acabar não comprando. Então, você deixa de vender alguma coisa que no futuro ele precisaria, não corrige, pode ser que você perca outro, e esse problema não vai ser resolvido, né? Porque você não está percebendo, né? Ô, Matheus, você fala LVT assim com uma facilidade que parece que você está falando da CLT, né? Da consolidação. Mas LVT, para quem não sabe o que é LVT, é long time, né? Or lifetime value, né? A gente avalia um cliente não é pela compra que ele fez hoje, é pelo potencial de compra, que começa na compra que ele fez hoje, mas no potencial de ele fazer recorrência de compras, né? Então, é isso que dá o LVT. Então, muitas vezes a gente pode sacrificar, por exemplo, aqui alguma margem aqui no momento para aumentar o LVT, para continuar atendendo aquele cliente por mais tempo. E sempre lembra disso, um cliente satisfeito com LVT alto, ele indica para os amigos. Então, É o que eu fiz aqui no escritório, né? Porque o cliente que constrói casa para venda de investidor, normalmente ele volta, né? Diferente de um cliente que é consumidor final que vai fazer uma casa ali 2 por ano, né? Então, para mim, muitas vezes compensa eu baixar um pouquinho a margem no primeiro para ele conhecer, para mostrar como que a gente trabalha, porque eu tenho ali uma expectativa de vender mais 10 projetos, por exemplo. Então, realmente é uma boa estratégia. Eu perder um cliente desse, eu perco muito, entendeu? E perdeu muito. Né? Então, o LVT de quem está construindo uma casa é 2 anos. Né? O LVT de um investidor é 20 anos, né? Vezes o valor médio do imóvel construído. Né? Então é essa a ideia. Matheus, dá para resumir a ópera aí? Vamos falar assim, vamos falar, ó, você que assistiu a nossa live aqui, vai para a tua planilha de clientes e o que ele tem que fazer? Se a gente fizer um resuminho, olha no teu CRM e o que você tem que fazer para melhorar isso? O que eu faria, o que eu fiz, né, a gente pegar, fazer essa rastreabilidade ali por etapas, né,